O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social e do Bolsa Família, reagiu contra a matéria da revista Veja, tratando sobre o esquema Topic. Ele acusa empresários pelos desvios de cerca de 200 milhões e afirma que está sendo vítima de perseguição. Exatamente como nós havíamos dito aqui no perfil. Wellington Dias afirmou que a revista não consegue provar acusações de que ele estaria implicado no escândalo de corrupção da Secretaria de Educação. O ministro também defendeu a mulher, a filha e o cunhado, que foram mencionados na recente reportagem da revista Veja. A matéria fala sobre desvios de recursos na Secretaria de Educação do Piauí entre os anos de 2015 e 2018, quando Rejane Dias, a mulher do senador e ministro, então deputada federal, exerceu o cargo de secretária de Educação. Hoje ela é conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Wellington afirma que as contas de Rejane foram aprovadas nos tribunais competentes e que o processo estava viciado desde a origem, esse processo da Topic, conforme um parecer alegado da Procuradoria-Geral da República apresentado ao Supremo Tribunal Federal, o mesmo que descondenou Lula e o permitiu retornar à presidência da República. Segundo o ministro, o próprio juiz do caso reconheceu a incompetência de foro e encaminhou o processo ao Superior Tribunal de Justiça. Ele também afirma que estão querendo manchar sua honra, sua reputação e de seus familiares. O mesmo discurso de sempre e que vai ingressar contra a revista Veja nos canais competentes, na Justiça. Lembrou que tem mais de 30 anos de mandatos ininterruptos, tendo iniciado como vereador de Teresina em 92, sendo depois eleito deputado estadual, federal, senador 2 vezes e 4 vezes governador. Esse tipo de folha só poderia acontecer mesmo num estado como o Piauí. Wellington Dias tem infernizado a vida de muitos jornalistas, políticos e cidadãos que ousaram questioná-lo ou denunciar os seus métodos de permanência no poder. Denúncias de corrupção o acompanham de perto desde sempre, desde que assumiu o governo. Ele afirma que nunca se provou nada, o que é bem diferente de julgamento e condenação. Na prática, ele nunca teria sido condenado, mas isso não é um privilégio exclusivo de Wellington Dias. Nem quer dizer que ele seja a figura mais honesta do Piauí, como insinua quase sempre ao apresentar suas versões. Na maioria dos casos de corrupção, lamentavelmente, os implicados costumam sair impunes aqui no estado. No Piauí, a história é muito mais condescendente com os elementos que tratam o dinheiro público dessa maneira. Os escândalos aqui no estado já se tornaram um lugar comum e todos aceitam passivamente, como se fosse a coisa mais normal do planeta. Wellington Dias se vale disso para propagar suas argumentações quase sempre fajutas. Eu cito aqui apenas alguns casos. Escândalo dos contra-cheques no governo Alberto Silva, caso das gratificações remuneradas, as famosas GRs, também no governo Alberto Silva, que eram chamadas de gratificações de repouso, trem da alegria no governo Freitas Neto, conforme denunciado na época pelo jornal Comando, de Donizete Adalto e Carlos Moraes, Serra Pelada na Assembleia Legislativa, uma verdadeira mina de ouro para funcionários fantasmas. Esse esquema foi derrubado pelo então deputado Jesualdo Cavalcante e depois ressuscitado. O caso da Folha Fantasma no governo Monsanto, em que lideranças políticas eram acomodadas na folha de pagamento do Estado apenas para pedir votos ao então governador e seus candidatos. O escândalo dos empréstimos, os governos do próprio Wellington Dias do PT, com recursos emprestados para fazer estradas sonrisal, sem nenhuma qualidade e numa quantidade infinitamente menor, conforme relatório de auditoria técnica do Tribunal de Contas do Estado, que também aponta desvios. Se recuarmos um pouco mais na história dos escândalos, tivemos no Piauí a origem das pedaladas fiscais, com Joca Pires nos anos 20 e Petrônio Portela nos anos 60. As histórias sempre se repetem. Wellington Dias e seus familiares são apenas mais alguns personagens impunes.